Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao Ciranda de Luz. Vamos iniciar com as preces e radiações com uma mensagem do livro de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Para testemunhar. E vos acontecerá isto para testemunho. Jesus, Lucas, capítulo 21, versículo 13. Naturalmente que o Mestre não folgará de ver seus discípulos mergulhados no sofrimento. Considerando, porém, as necessidades extensas dos homens da terra, compreende o caráter indispensável das provações e dos obstáculos. A pedagogia moderna está repleta de reforços seletivos, de concursos, de capacidade de testes da inteligência. O Evangelho oferece situações semelhantes. O amigo do Cristo não deve ser uma criatura sombria, à espera de padecimentos. Entretanto, conhecendo a sua posição de trabalho, num plano como a Terra, deve contar com dificuldades de toda sorte. Para os gozos falsificados do mundo, o planeta está cheio de condutores enganados. Como invocar o Senhor para a continuidade da fantasia? Quando chamados para o Cristo, é para que aprendamos a executar o trabalho em favor da esfera maior, sem olvidarmos que o serviço começa em nós mesmos. Existem muitos homens de valor cultural que se constituíram em mentores dos que desejam mentirosos regalos no plano físico. No Evangelho, porém, não acontece assim. Quando o Mestre convida alguém ao seu trabalho, não é para que chore em desalento ou repouso em satisfação ociosa. Se o Senhor te chamou, não te esqueças de que já te considera digno de testemunhar. E vamos assim então, elevando nosso pensamento, buscando Jesus, agradecendo a Deus, nosso Pai, por mais esse dia, por mais essa oportunidade que hoje aqui temos de estarmos todos reunidos em Teu santo nome, ó Mestre, encarnados e desencarnados, que juntos possamos vibrar por essas energias que aqui se fazem, que possamos assim adquirir todas essas energias benfazejas, trazer aos nossos corações, nos imantar com essa luz, esse imenso amor do Mestre, para que assim possamos nós seguirmos melhores, seres mais amáveis, mais fraternos, confiantes, tendo a certeza de que buscar a fé em nós mesmos possa fazer a grande diferença nesses dias turbulentos que se seguem. Quando começa uma semana
Se não pararmos para pensar, nós nem sequer se damos conta de qual é o dia que ainda estamos, de tão rápido que passa. Mas isso é para que nós possamos perceber, para que nós também possamos fazer essa diferença e não seguir neste automático, como muitas vezes e muitos anos fizemos, repetindo sempre trabalho, alimentação, uma distração e dormir e pronto. Hoje, os dias nos pedem mais, pois temos condições de perceber situações de tudo quanto é ordem que se apresentam para nós. Doenças que surgem de um dia para o outro. Situações que se apresentam de todas as situações. Mas ainda estamos muito acostumados em perceber as coisas negativas. Que possamos começar a olhar o lado positivo, o construtivo, mudar o nosso palavrado dentro de casa. É lá que começa a verdadeira mudança. O nosso cadinho a ser cumprido é lá. É lá que nós podemos fazer a diferença. Sermos mais educados. Pensar antes de agir, antes de falar. Pois temos essa condição. É isso que nós temos de diferença do animal, que ainda age no instinto. Mas nós podemos fazer diferente. Nós possamos entender e pensar um pouco mais quando se surge uma situação para nós, para que nós não agimos no impulso, seja com quem for. Eu vejo assim que é dessa forma que nós possamos ser seres melhores, mais fraternos, desenvolver o sentimento mais puro que temos em nós, que é o verdadeiro amor. E é isso que Jesus espera de nós, pois há bem pouco tempo ainda se estudou. Que queres que eu faça? Nós muitas vezes pedimos a Jesus. Mas então é hora de olharmos para nós mesmos. A cada dia que passa, nós podemos fazer diferente. Não temos como mudar o que já foi feito, mas temos que começar um novo começo e fazermos a diferença. E é dessa forma que nós podemos seguir cada vez energias mais positivas. Podemos trazer a paz para dentro de nós mesmos e para todos aqueles que se fazem ao nosso redor. Ó Mestre amado, rogamos nesse instante para que essas energias que aqui se fazem possam se estender até os nossos lares, a cada cômodo da nossa casa, a cada irmão que lá estiver habitando conosco, aqueles que ainda temos diferenças, que muitas vezes não compreendemos ou não temos tempo. Mas essa é a diferença, mais uma vez, de fazer essa diferença e não julgar, não condenar, porque assim como eles não sabem fazer ainda, um dia com certeza nós também não sabíamos fazer diferente. Hoje, só temos que agradecer a bendita doutrina espírita, que veio nos ensinar
veio nos dar lógica e razão para que nós possamos melhorar e possamos enxergar diferente. Mas tantos irmãos que ainda não despertaram em querer compreender o verdadeiro significado de cada parábola que Jesus veio nos trazer há 2000 e tantos anos. E ainda temos dificuldade em compreender e principalmente colocar em prática em nós mesmos. Mas estamos a caminho, estamos buscando. Não é por acaso que hoje nós aqui nos reunimos, porque aqui viemos, porque sabemos que nos faz bem, que saímos daqui melhores do que aqui chegamos. E esse é o objetivo da doutrina, para que assim nós possamos fazer melhor, saber fazer diferente. Rogamos também ao Pai, por aqueles irmãos que se encontram doentes, em hospitais, em seus lares, que surgiu doença de uma hora para outra, e muitas situações graves. Dai forças, dai coragem, dai equilíbrio, Mestre, para que assim possam saber ir em busca. A medicina está bastante avançada, mas temos que crer, temos que confiar, para que possamos fazer a nossa parte. E com certeza, para Deus e Jesus, tudo é possível. E muitas vezes, como diz o ditado, nós trememos a perna, porque não confiamos o suficiente no amparo que se faz. Mas mais uma vez, estamos aqui, estamos buscando. E a cada dia que passa, nós possamos adquirir essa confiança, essa certeza de fazer melhor. Rogamos também, Senhor, por aqueles irmãos que retornaram ao plano espiritual, aos parentes, amigos e familiares, que muitas vezes sofrem, se encontram em difícil situação. Rogamos pelos 2 planos da vida, que Deus, nosso Pai, nos dê a misericórdia, para que assim possamos compreender e possamos aceitar o imenso amparo que se faz. E na maioria das vezes, nós nem sequer percebemos que esse amparo se faz sobre todos nós. Possamos fazer a diferença através de uma mensagem, de um livro, através de assistir uma palestra, ou principalmente fazer uma oração. Cada vez que estivermos angustiados, possamos nos alimentar do fermento espiritual, que possamos buscar direto com Deus, com Jesus, para que assim possamos aliviar, tranquilizar o nosso coração e seguir em frente, buscando sempre dar aquilo que temos de melhor. Rogamos também, Senhor, por essa casa, por cada tarefa que segue nessa casa, por cada irmão que se encontrar na direção dessa casa, que todos possam ser amparados e envolvidos e possam dar conta de cada tarefa,
para que cada irmão que aqui se encontrar possa sair daqui melhor do que aqui chegou. E todos nós juntos, vibrando sempre pela paz, pela união, pelo amor. Muito obrigada, Senhor, por mais essa oportunidade que hoje eu tive aqui. E que eu possa ter dado conta da tarefa de hoje. E que eu possa sempre confiar e agradecer por todo amparo recebido. E ser conosco hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus, Pai.
Boa noite, irmãos. Muito bem-vindos ao Ciranda de Luz, encarnados, desencarnados e os que nos acompanham pelas redes sociais. Hoje à noite, com muita alegria, temos a presença de nossa irmã Luciana Bacher, trabalhadora voluntária de nossa casa, que vai discorrer sobre o tema A Revelação pela Dor. A palestra terá em torno de 35 minutos. E neste momento, vamos nos preparando para a explanação, já mais calmos, serenos, sentindo o abraço fraterno da espiritualidade amiga. Te agradecemos, Pai, que és todo amor, justiça e bondade. Te agradecemos, Mestre Jesus, nosso irmão maior, e toda a equipe espiritual do Ciranda de Luz, por mais esta oportunidade de aqui estarmos, movidos pela fé, em busca de consolo, em busca de conhecimento, do nosso melhoramento. E te pedimos, querido Jesus, que a nossa irmã Luciana seja intuída e que tenha orientação perfeita para que absorvamos os ensinamentos da noite. E com muita confiança, ó Pai, que seja feita a tua vontade, agora e sempre. Assim seja. Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos aqui novamente. E hoje o nosso tema da noite é a revelação pela dor. E por que falar da dor, né, meus irmãos? Mas como ali também lembrou, mesma mensagem, nós estamos num mundo de provas e expiações. Então, inevitavelmente, subitamente, a dor bate à nossa porta. E sem pedir licença, muitas vezes ela adentra dentro do nosso lar, do nosso ser. Então, como nós temos essa relação com a dor? Esse título não é meu, é do livro do Leon Denis, nosso apóstolo do Espiritismo, poeta do Espiritismo, que ele descreve, discorre tão bem sobre a dor. Então, está no livro Problema do Ser, do Destino da Dor, capítulos 26 e 27. E esse título ele já é bem sugestivo, porque tu te revelas pela dor, tu te conheces pela dor. Muitas vezes as pessoas passam por uma provação e dizem depois, eu nem sei como eu passei por aquilo, nem sei como eu tive forças para passar. Porque tu não conhecias a tua força, mas tu tens essa força, tu tens essa potência da tua alma, mas é pela dor que tu vai ali te revelar e de verdade te conhecer. É pela dor, então, que nós nos autoconhecemos. Então, temos a bibliografia do Problema do Ser Destino da Dor, de Leon Denis, do Evangelho, capítulo 9, Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos, a palestra de Arthur Valadares, O que fazes de tua dor, vale muito a pena assistir, Perturbações espirituais, da psicografia de Divaldo Franco. Dor da saudade, dor da separação, dor da perda de um filho, dor de nunca ter tido um. Dor da traição, dor da solidão, dor da fome, dor da incompreensão, dor da calúnia, dores da alma, mas também dores físicas que assolam a todos, sem distinção, desde os primórdios da humanidade. Então, desde que nós vivemos na nossa história, nós sofremos, meus irmãos. Nós temos tido esses inúmeros tipos de dores. E cada um também sente de alguma forma.
Mas como nós vamos nos relacionar? Qual a nossa postura diante desta dor? E daí nós temos 2 caminhos. É uma encruzilhada. E a gente tem que escolher, porque nós temos, sim, livre-arbítrio de escolhas, e a dor está ali no meio. Ou tu pode te resignar, aceitar, confiar em Deus, ter aquela fé robusta, aprender, superar, te autoconhecer e passar por aquilo, ser corajoso e superar aquela dor, ou te revoltar, desesperar, com ódio, com rancor, com vingança, culpando a Deus, e cada vez mais ficar envolvido naquela teia da vingança, porque tu vai ficar preso sempre a outro. Então, nós temos que, sim, sempre pensarmos de que modo. E nós sempre temos Jesus como nosso modelo. Qual a postura dele, do mestre, diante da dor? Ele passou por inúmeros sacrifícios. E qual a postura dele diante da dor? Daí ali Arthur Valadares, bom, deixa eu primeiro terminar aqui. Mas, ao mesmo tempo, é muito difícil fazer entender aos homens que o sofrimento é bom. A gente ainda não tem essa percepção, muitas vezes, principalmente quando nós estamos passando. E por que existe essa dor? É uma punição? É uma expiação? É um castigo de Deus? Mas se Deus é amor, perdão, por que e para que sofrermos? E até eu tenho um exemplo, uma colocação. Quando a gente coloca a mão no fogo, por exemplo, o que te faz puxar a mão? Não é a dor? Então, a dor, ela nos alerta, ela nos avisa que estamos nos desviando do caminho das leis divinas. É a dor que está ali, é a nossa conselheira amiga, muitas vezes. É ela que vai dizer, olha, tu estás desviando do teu caminho, das leis divinas. Então, volta para ele. E muitas vezes a gente se revolta contra Deus, como se Deus fosse o culpado. E aquilo é um castigo. E não. A dor, na Gênesis, no capítulo 3, fala, é o aguilhão que impele o homem para a frente, no caminho do progresso. E a gente vê quantas coisas aconteceram na medicina, na saúde, na tecnologia, por causa da dor, por causa do sofrimento. Quantas coisas foram criadas, a penicilina, as vacinas, enfim. A medicina teve que se mexer por causa da dor, por causa das inúmeras mortes. Então, tivemos que, sim, um avanço nesse sentido. Então, a dor, ela vai nos fazer nos sair da inércia e nos colocar ao progresso. Porque é isso que nós estamos fazendo aqui. É nos evoluirmos a cada dia mais um pouquinho. E não nos acomodarmos, estagnarmos. Então, a dor, ela vai e nos impele para a frente. No Evangelho diz, a dor é uma bênção que envia aos seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofrerdes, mas bem dizei o contrário, o Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor neste mundo para a glória do céu. Onde está a minha base? Nas areias movediças do mundo? Ou na rocha do Cristo? Porque muitas coisas que a gente acha que é alegria, às vezes, é a ilusão deste mundo material. Então, a gente tem que realmente saber onde está a nossa base. Se é nessa ilusão da matéria que tudo passa, ou é na nossa fé rochosa, robusta de Cristo. E a dor é fundamentalmente considerada uma lei de equilíbrio e educação. Ela é uma professora para nós, ela é uma mestra.
que vai nos ensinar, que vai nos revelar também o melhor caminho, o caminho a seguir. Então, isso é extremamente importante. Ela é uma forma de educação de nós todos. E aqui, o que eu queria dizer antes, da palestra de Arthur Valadares, para falar sobre a postura de Jesus, que nós temos que nos inspirarmos nele e olharmos para ele. E para evoluir, então, precisamos cada vez mais trazermos para a nossa vida aquilo que vemos na vida de Cristo e removermos, tirarmos da nossa vida aquilo que não vemos na vida dele. Imprimir em nós, então, esses traços morais, esses sentimentos do Mestre. Ele que tanto nos ensinou. Então, tentar fazer essa transformação, o que é conhecida como a reforma íntima, tentar colocar aos pouquinhos, imprimir em nós esses sentimentos do Mestre. A gente vai pensar que, no primeiro momento, pode ser difícil, mas, às vezes, dizer uma palavra amiga, um sorriso, uma gentileza, isso vai mudando também o nosso dia a dia, o nosso ambiente no lar, né, que é o nosso cadinho, ali como a irmã falou, né, é no lar que ali nós estamos para evoluirmos e para que nos conhecermos. Então, colocar em nós o que está em Cristo. Aos pouquinhos a gente vai ver essa transformação moral em nós. Porque Deus é amor. Por amor criou os seres para associá-lo às suas alegrias, à sua obra. Ele criou nós todos, seres simples e ignorantes, para que nós, pelo nosso merecimento, chegarmos à plenitude, à perfeição relativa, para também sermos Cristos também. E tudo que vive neste mundo, natureza, animal, homem, sofre. E todavia, o amor é a lei do universo. E por amor, Deus nos criou. Mas, muitas vezes, essa contradição pode nos perturbar. Mas daí a gente pensa que amor é um sacrifício. E a gente se dá conta, muitas vezes, quando a gente é mãe. Quantos sacrifícios uma mãe faz por amor a seu filho? Quantas horas que ela perde? Perde não, né? Porque é tão bom estar ali. Mas quanta dedicação a um filho. Então, tudo isso também é uma forma de amor e sacrifício. E a dor nos segue desde os primórdios. E, portanto, a pergunta nos constrange: por que tanta dor? Não haveria de ter outra possibilidade de aprendermos? Muitas vezes a gente acaba multiplicando essa dor pelo desespero, pela impaciência, pela intolerância. Nós acabamos espalhando aquela dor, espalhando aos outros também. A aflição vai contaminando aos outros, porque nós não temos aquela paciência de aceitar, de resignar e de nos transformar com aquela dor. Porque tudo tem uma razão de ser, tudo tem uma função. Nada é por acaso. E essa força tão incompreendida da dor, ela é tão necessária para a manutenção da harmonia do cosmos. Porque, como a gente viu, ela é uma lei de equilíbrio. Imagina se a gente pudesse fazer tudo sem prestar contas dos nossos atos. Sem que a gente não respondesse por aquele ato. Ia virar um verdadeiro caos. Mas a lei, então, de causa e efeito, que ela é... Realmente, se tu faz alguma coisa, tu vai sofrer por aquilo que tu fez ao outro, tu tem essa responsabilidade pelos seus atos, é isso que dá, então, essa harmonia, por causa da nossa responsabilidade e em função da lei de causa e efeito. E essa dor, né, que é a lei de equilíbrio, e é tão incompreendida no nosso mundo, né? E aqui a gente traz
uma escultura de Michelangelo, da época renascentista, que é a Pietà, piedade, né, em português, que é a Virgem Maria ali segurando Jesus já sem vida. E esse pintor, ele dizia, naquela época, concentra-te e faze como o escultor faz a obra que quer formosear. Tira o supérfluo, aclara o obscuro, difunde a luz por tudo e não largues o cinzel. O cinzel é o martelinho lá que vai esculpir. A nossa alma é a nossa obra-prima. E disseram que, quando Sócrates, além de filósofo, ele era escultor, trouxeram um mármore para ele, um bloco de mármore lindo. Quando ele viu aquele mármore, ele começou a chorar. E eles perguntaram, mas Sócrates, tu ainda nem fez nada, tu nem ainda esculpiu. Mas eu só vou tirar os supérfluos, a obra-prima já está ali. E isso é tão maravilhoso, porque é assim que Jesus e Deus nos enxerga. Ele já vê em nós a obra-prima, a escultura perfeita. Ele não vê os supérfluos, que nós ainda vamos ter que tirar com o cinzel das dores, das marteladas, que vão eliminando em nós os vícios, as imperfeições, que vão nos modificando e vão nos tornando cada vez mais perfectíveis e cada vez mais belos, como essa escultura maravilhosa de Michelangelo. E é isso, é através dessa dor, nós vamos sim nos modificando, vamos nos aprimorando, porque é através da expiação. Expiação significa extrair a pureza, extrair a beleza de dentro de nós. Mas muitas vezes a gente larga o cinzel, a gente deixa de lado aquele cinzel. E daí Deus nos traz um excelente auxílio para nós nos continuarmos, a dor. A dor vem ali para que a gente pegue o cinzel e termine a obra-prima, que é o que nós estamos fazendo aqui. É burilando, é melhorando a nossa alma, através, então, do cinzel da dor. E a dor também, isso está no contínuo no problema do ser, do destino da dor. Ela cava ousadamente a consciência. E onde estão as leis divinas? Está na nossa consciência. E quando trabalhou da dor, então está ele hesitante, ele não sabe se continua, se para, se vai. Chega a dor, então, e coloca a ele a trabalhar, a modelar os seus contornos, retirando ou destruindo o que era inútil ou ruim. Vai tirando tudo que é de supérfluo. Do mármore frio, sem beleza, da estátua feia e grosseira, que nossas mãos mal tinham esboçado, faz surgir com o tempo a estátua, a obra-prima incomparável, as formas harmoniosas e suaves da divina psique. Ele é um poeta, não é? A gente não precisa nem falar, porque ele diz de uma forma tão maravilhosa que nós vamos transformando, então, aquele bloco de mármore, que nem era tão belo, nessa estátua maravilhosa da nossa psique, do nosso ser imortal que somos. Que é isso que nós estamos fazendo aqui. É nos transformando. E se a gente soubesse, nas horas de provação, o trabalho interno, a ação misteriosa da dor em nós, em nosso eu, compreenderíamos melhor a sua obra sublime de educação e aperfeiçoamento. A ação das marteladas repetidas, forçosamente, a arrogância, a personalidade excessiva, caem por terra. A moleza, a apatia, a indiferença desaparecerão.
A dureza, a cólera, a raiva também. Processos infinitamente variados, de modo a provocar e a desenvolver os nossos sentimentos melhores, a sensibilidade, a delicadeza, a bondade, a ternura. Então, a dor, ela faz tudo isso acontecer de infinitas formas. E cada um vai sentir também do seu jeito. E também como a gente tem que também saber se colocar na dor do outro, ter essa empatia, este olhar também perante o outro, de compreender o que ele está passando. E a gente só entende, muitas vezes, o que ele está passando porque a gente também já passou. E isso também é realmente importante. Tu vai ter esse olhar de entendimento porque tu também já sofreu. E vai te transformando. Todos esses sentimentos egoístas de viver somente para o nosso eu, somente por este mundo material, por essa existência tão passageira e insignificante perante toda a eternidade, e a gente perde tempo nessa dor, sofrendo como se fôssemos vítimas. E não há vítimas neste planeta. E não há injustiça, porque Deus é bom, é amor e é justo. Então, nós é que temos que modificar a nossa relação com a dor, a nossa postura, tendo como exemplo nosso Mestre Jesus. A dor vai extraindo de nós o nosso melhor, vai diminuindo a sombra em nós, iluminando a luz da nossa alma. A dor é como se fosse uma moldura num quadro. Ela vai realçar ali a luz daquele quadro. Porque a dor ali é a sombra. Mas como num jogo de luz e sombra, nesses quadros tão maravilhosos, ela vai ressaltar ali a tua luz, a nossa luz. Então, é dessa forma que ela vai nos modificando. Vai diminuindo a sombra e iluminando a luz da nossa alma. Se suprirmos a dor, essa frase é maravilhosa. Se suprirmos a dor e suprimireis, ao mesmo tempo, o que é mais digno de admiração deste mundo, isto é, a coragem de suportá-la. Quantos homens corajosos, quantos seres já passaram por tantas coisas, porque sofreram, fizeram testemunhos e tiveram a coragem de suportar. Quantos morreram nos circos romanos, dando seu testemunho ali, vivo, com coragem de suportar aquela dor. Mas, se a gente tirar a dor, a gente vai tirar todo este testemunho, toda essa coragem de suportar. E já sabemos também que se as causas das aflições não estão nesta vida, elas se encontram em vidas passadas. Não temos como entender a lei de justiça e de amor sem termos como princípio fundamental a reencarnação. Não tem lógica se não existir a reencarnação. Porque muitos sofrem aqui, quantas desigualdades, quantas injustiças nós vemos desse modo, se a gente não entende e não compreende esse fundamento da doutrina espírita, que é nosso dogma, que é a reencarnação. Não teria como entender, porque uns sofrem tanto e outros estão na opulência, na riqueza, e uns estão na miséria, uns estão na doença, outros estão na saúde. Não teria como entendermos se fosse em uma existência só. Então, nada acontece aqui sem se encontrar, então, em fatores encadeados a fatores precedentes. Toda vítima agora é em si mesma um algoz em recuperação diante dos códigos divinos. Isso está no amanhecer de uma nova era. Então,
não existe, nós somos vítimas aqui. Nós fomos algozes. E agora a gente está em recuperação. A gente está reparando o nosso erro através de uma dor, de uma expiação. Então, isso é justiça, isso é lógico. É a lei de causa e efeito. O que eu fiz, eu vou agora ter essa consequência do meu erro. Eu tenho que reparar ele. Eu tenho que fazer para o outro melhor. Então, é através da lei de causa e efeito que a gente consegue, então, reparar e entender toda essa lógica. E no Livro dos Espíritos, na questão 1009, Paulo, o apóstolo, nos diz, que eu acho também uma frase muito linda, que é gravitar para a unidade divina. Tal é o destino da humanidade. Nós estamos indo em direção, em uma órbita, eu imagino assim, em direção à nossa perfeição relativa, que é Jesus. Nós estamos indo em direção a Ele. E quando a gente se desvia dessa órbita, desta lei divina, é aí que nós sofremos. Quando essa órbita fica meia desregrada, a gente sofre. E para alcançá-lo, esse nosso destino, 3 coisas são necessárias: a justiça, o amor e a ciência. E 3 coisas lhes são opostas e contrárias: a ignorância, o ódio e a injustiça. Meus irmãos, nós não somos mais ignorantes, nós temos o conhecimento. Então, quanto mais a gente tem, mais também a gente será cobrado. Então, a gente tem também essa responsabilidade de sabermos também o que estamos fazendo. E que é, então, com efeito culpado? É aquele que, por um desvio, um falso movimento da alma, se distancia do objetivo da criação, que consiste no culto harmonioso do belo, do bem, idealizados pelo arquétipo humano, pelo homem-deus, por Jesus Cristo. É Ele o nosso modelo, é Ele o nosso guia. É para lá que a gente está seguindo. E isso nos dá uma esperança tão grande dentro de nós, dessa certeza desse futuro que está diante de nós, que nós estamos no caminho, que nós estamos gravitando em direção a Ele. E é isso que a doutrina nos explica e nos ensina. Ela tira o desespero da dor. Ela entende porque a gente está sofrendo. E nós sabemos para onde estamos indo. Nós estamos indo em direção à unidade divina. E isso é tão maravilhoso, a gente ter essa certeza, essa confiança, que tudo que passamos aqui é passageiro, é transitório. Tudo passa, mas não passa essa certeza, essa confiança de estarmos no caminho, de estarmos, sim, em direção ao nosso Mestre, porque Ele, sim, nos espera. Ele está ao nosso lado. E a gente tem que confiar. E qual é o castigo, então? É a consequência natural. É a lei de causa e efeito, derivada deste falso movimento. Uma soma de dores necessária para o desgostar de sua disformidade, pela experimentação do sofrimento. O castigo é o aguilhão que excita a alma, pela amargura se curvar sobre si mesma e a retornar para o caminho da salvação. Chega uma hora que a gente não aguenta mais sofrer, que a gente não quer mais aquela situação, que a gente quer sair daquele ódio, daquele rancor. Então a gente se humilha, a gente se curva, se arrepende de tudo aquilo, para retornar ao caminho da salvação, através da reparação dos nossos erros. Então, é aquele momento extremo que nós estamos sinceramente arrependidos. E pedimos, então, a Deus, a Jesus, que nos leve, então, ao caminho do bem, ao caminho certo. E é ali que a gente é mais amparado, porque Deus é misericordioso.
Ele não vai deixar nenhuma ovelhinha de lado. Ele vai resgatar e a gente vai ser encaminhado. Sempre, em todos os momentos. Não existe distinção. E no livro, no Correios Fraternos, de Chico Xavier, que é um livro que eu não conhecia, mas Chico ele sempre nos revela também tantas pérolas maravilhosas. E tem essa passagem, esse poema da Aura de Eros. Eu não sei o nome da poesia, mas é nas lições do mestre. Alma Eros, o poema de Alma Eros, psicografado por Chico Xavier. E ele fala assim: da aflição de encontrar todos os lares cerrados, retirou o Senhor a luz divina da manjedoura gloriosa para a humanidade inteira. Daquela dificuldade de encontrar uma posada, um posto para ter o seu neném, né? Jesus, seu recém-nascido, Maria não encontrou nada, estava tudo cerrado. E a primeira, então, dificuldade já de Jesus foi estar ali, sem ter aonde ir. Mas foi naquela estrebaria, naquele coxo, né, na manjedoura, que hoje se revela aquela cena tão maravilhosa, que em todos os natais se é comentada e representada, que é ali o presépio, onde Jesus nasceu. Então, da dificuldade, ele também extraiu a beleza e a luz divina. Das dificuldades de Nazaré, extraiu a lição do trabalho para todos os homens na carpintaria singela. Maria, já desde nova, queria que Jesus fosse lá com os fariseus no templo. Mas ele disse: não, mãe, meu lugar é aqui, ao lado do meu pai, de José. E foi ali que ele trabalhou até os 30 anos como carpinteiro, mostrando também que é na família que ali é o nosso trabalho maior, que ali a gente tem que também estar presente. E trabalhando, ele não quis regalia. Ele poderia ser o rei, né? E ele quis trabalhar ali nessa simplicidade, na humildade, junto com seu pai. Do dissabor por não saber ser ouvido por juízes e sacerdotes, filósofos e doutores, instruiu pescadores rudes e pobres, exaltando a humildade em júbilos eternos. Os filósofos, os fariseus do templo, nem queriam saber de Jesus, não queriam ouvi-lo. E eram os mais instruídos da época. E quem foi que foram os apóstolos, os pescadores, né, rudes e pobres? Foram eles que tiveram ouvidos de ouvir. Então, muitas vezes, a doutrina, às vezes as pessoas não têm os títulos da terra, mas têm a sabedoria, né, do seu espírito imortal, para ter esse melhor entendimento, muito melhor do que, às vezes, doutores aqui na terra. Da ausência de recursos materiais, com desprezo dos poderosos, fez o templo à natureza, entre árvores verdes e águas acolhedoras, ensinando o evangelho da renovação do mundo. Então, como ele não tinha templo, ele não precisava. Ele utilizava as árvores, né, frondosas, como sendo ali o seu templo. E assim a gente pode também perceber Chico Xavier, né? Chico Xavier não tinha nada, ele era extremamente humilde e usava também uma árvore, se não me engano era um abacateiro, para também ali fazer a distribuição dos alimentos para quem ali chegasse. E ele sempre tinha algo para doar. E era extremamente miserável também. Da angústia dos enfermos, dos cegos e paralíticos, que lhe ensopavam o caminho de lágrimas, compôs cânticos de bondade e fé, revelando a compaixão infinita. Então, ele sempre tinha algo para doar, mesmo não recebendo nada em troca, né?
da ingratidão dos beneficiários, da deserção dos companheiros, articulou ensinamentos de amor para todos os tempos. Quantas vezes Pedro o negou, né? Judas o traiu, e mesmo assim ele continuava com aquele olhar amoroso a todos aqueles que estavam ao seu lado, tendo paciência, tendo tolerância e tendo, sobretudo, amor. Da perseguição e da calúnia, da ironia e do apodo, com que lhe enchiam a solidão, angustiada e terrível, formou testemunhos da confiança completa na perfeita fidelidade ao Supremo Senhor. Então, mesmo na dor, ele sempre estava fiel a Deus, né? E ele não tinha nada a reparar. Jesus não tinha dores a passar. E mesmo assim ele sofreu para mostrar para nós como nós agiríamos então em relação a essas dores que ele sabia que nós iríamos ter por muitos e muitos tempo, por estarmos neste grau evolutivo ainda, né, tão inferior. Então nós sim, as dores vão nos assolar ainda por muito tempo, ainda enquanto nós estivermos nos desviando da lei divina. Dos insultos e golpes, das vergastas, das pedradas, gravou hinos de vitória com perdão e a piedade. O que ele disse depois de ser açoitado, depois de ser estava na cruz? Perdão, Pai, eles não sabem o que fazem. Por fim, fez da cruz oprobiosa e infamante o caminho da ressurreição para a vida eterna, iluminando as gerações de todos os séculos. Se procuras o Cristo soberano, o Mestre e o Salvador, ouve, aprendiz da redenção divina, o que fazes de tua dor? O que fazemos de nossa dor? Como nós vamos nos colocar diante da dor? Com revolta ou com resignação? A gente espera que vocês saiam daqui já sabendo a escolha a fazer, nessa encruzilhada do caminho. Então, a todos que perguntam, para que serve a dor? Respondo, Leon Denis. Para polir a pedra, esculpir o mármore, fundir o vidro, martelar o ferro, com que éramos em nós elementos esparsos, materiais informes, e até, às vezes até no vicioso e decaído, ruínas e destroços, a dor levantou, construiu no coração de um homem um altar esplêndido, a beleza moral, a vida eterna. Então, todos esses nossos mensageiros que a gente lê nos livros de André Luiz, eles falam bem da dor, porque a dor os fez essa transformação, o transformou nessa beleza moral, a verdade eterna. A estátua, então, nas suas formas ideais e perfeitas, está escondida ali, como Sócrates falou, né? No bloco grosseiro. É ali que ela já está, é ali que nós já estamos. É a nossa obra-prima, nosso ser imortal. Então, a dor é necessária enquanto o homem não tiver posto o seu pensamento e os seus atos de acordo com as leis divinas. E vamos ressaltar, não é somente os atos, são os pensamentos, porque nós já estamos aqui na mente criando. Então, é o nosso pensamento e os nossos atos de acordo com as leis divinas. Pois temos, então, duas formas de aprendizado, pelo amor ou pela dor. Cada um faz as suas escolhas, cada um tem, então, seu livre-arbítrio, mas nós vamos sofrer as consequências, sim, destes atos, né? Então, a gente pode permanecer na sombra ou na luz, na dor ou na alegria, no mal ou no bem. É a ação espiritual que depende de nós, de como nós vamos estarmos, como nós vamos nos relacionarmos diante da dor. E aqui uma figurinha, formas de lidar com a dor. Vamos ficar embaixo da dor sofrendo, vamos arrastá-la, vamos analisá-la,
Vamos aprender com ela? Vamos aceitá-la? Ou vamos transformar em nós, em seres espirituais melhores, né? Então, eu agradeço imensamente a paciência de todos, essa oportunidade de estar aqui também sempre aprendendo junto de vocês. E agora, então, nós vamos passar a nossa irmã, que fará o passe coletivo e a prece final. Obrigada, Lu, pelas reflexões à noite. Então, assim, passamos à prece final junto ao passe coletivo. E assim, Mestre Jesus, a Ti nos voltamos nesse instante, agradecendo infinitamente pela oportunidade de aqui estarmos. E te rogamos que Tu possa nos estender os Teus braços fraternos, nos envolvendo em Tuas vibrações de amor e de paz, nos trazendo assim a harmonia que necessitamos. Gratos Te somos, Senhor, pela paz que sentimos nesse instante. Te agradecemos por cada dia, por tudo que Tu nos concedes a cada momento. Que possamos, Senhor, nos mantermos assim, com nosso pensamento e sentimento sempre voltados a Ti, pois em Ti encontramos o caminho, a verdade e a vida. Que o Teu amor nos conduza e que a Tua paz permaneça em nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.